Hoje eu quero falar sobre a essência da igreja. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas por não entender a essência do que é ser igreja, estamos numa organização, mas ainda não nos tornamos parte de um organismo. É possível você estar numa organização, fazer parte de uma instituição, mas ainda não fazer parte do corpo. Para fazer parte do corpo não significa que você está debaixo de toda uma lei e regras de usos e costumes estabelecidas por algum homem que fundou alguma denominação em algum momento da história. Não, vai muito além disso. Você, a partir do momento que entregou a tua vida para Jesus, foi enxertado no corpo vivo. Ele é a cabeça e nós somos os membros, e ajustados fazemos parte da multiforme graça de Deus, andando pelas ruas da cidade. Você está comigo? Diga amém. E eu quero utilizar um texto base hoje, Mateus 28, 18, eu queria por favor que você não se distraísse. Talvez alguns vão dizer: pastor, eu trouxe um amigo e eu queria tanto uma mensagem evangelística. Eu estou falando sobre a essência da igreja, e isso é a base do evangelho. Não tem nada mais evangelístico do que isso, amém? Mateus 28, 18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Declara comigo, diga: toda a autoridade no céu e na terra. Não é só até a autoridade, obrigado. Vocês são incríveis. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 28, Jesus estabelece, nessa passagem tão simples, tão objetiva, 3 pilares fundamentais que representam a essência da igreja. O primeiro pilar fundamental é que Jesus, nesse texto, ele está deixando claro que ele delegou para a igreja a sua autoridade. Jesus não delegou tarefa, Jesus delegou autoridade. Porque não adianta entendermos que temos uma missão se não recebemos dele autoridade. Vou falar isso de novo, irmão. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Então primeiro você é fortalecido, enchido, renovado, e depois você fala no meu nome. Então primeiro o vinde, depois o ide. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quando você se tornar tão parecido comigo, a ponto de ninguém saber quem sou eu e quem é você, a ponto de Judas precisar me beijar para sinalizar quem eu sou no meio de vocês, porque nos tornamos tão parecidos que ninguém sabe mais qual é a diferença. Quando isso acontecer, vocês vão no meu nome, pregarão no meu nome, falarão no meu nome. Come on, vamos juntos, gente. Enfermos serão curados, cativos serão libertos. Então, primeiro pilar fundamental da essência da igreja: Jesus delegou para a igreja a autoridade. A autoridade, a Bíblia diz que ele ensinava as mesmas coisas que os mestres da lei, mas olha que coisa linda esse detalhe. A Bíblia diz: mas ele falava como quem tinha autoridade. É possível falar das coisas de Deus sem carregar a autoridade da parte de Deus. E é por isso que tem gente que às vezes fala: cara, eu já ouvi essa passagem tantas vezes, mas hoje ela soou diferente. Talvez quem está falando hoje essa palavra pode estar falando com uma autoridade diferente da que você ouviu inúmeras outras vezes. Orações às vezes mais simples, que carregam mais autoridade, porque não é pela repetição, não é pela eloquência, não é pela oratória, mas se alguém que tem um coração rendido e que entende o que carrega fala, você consegue ouvir o som de muitas águas se misturando ao timbre da voz dele. Essa foi a minha oração por anos durante o ministério. Pai, cada palavra que eu liberar seja revestida do peso da sua glória. É por isso que em vários momentos eu peço para você fechar os olhos. A minha oração é para que não seja a minha voz, mas de alguma forma seja a voz do seu Pai falando com você. E por que isso é possível? Porque ele nos deu a autoridade. Jesus delegou sua autoridade. Autoridade sobre principados, autoridade sobre principados, potestades, autoridade sobre a morte, autoridade sobre doenças e enfermidades. Autoridade, irmão. Autoridade para você ministrar sobre os seus filhos, autoridade para você ministrar sobre a tua casa, autoridade para você determinar algo ser firme.
Em Jó, a palavra de Deus diz: determinando tu um negócio, sede firme, e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. A autoridade para falar em nome dele, aqueles que recusarem o que você fala, limpe as sandálias, para que nem a poeira daquele lugar você leve consigo. Irmão, quem sabe o que carrega, não pede favor, libera favor. Pega isso. Jesus está deixando claro, vocês vão lá e vocês não vão ficar falando: ei, eu tenho algo para você. Se você, não, irmão, eu tenho algo que pode mudar a tua história. Você quer? Não, então deixa eu ir para onde alguém quer. Porque tem aqueles que tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos não veem, tendo coração não sentem. Irmão, estão no meio da multidão, mas continuam sendo multidão. Mas existem aqueles que entendem: a multidão não é o meu lugar de destino, é o meu lugar de partida. Eu começo aqui, mas é ao lado do mestre que eu vou terminar a minha jornada. Eu começo aqui, é o meu lugar de partida, mas não é o meu lugar de destino. A gente sai da multidão e começa a se tornar parte de uma multidão um pouco menor, e depois passa a se tornar parte dos discípulos, e depois passa a se tornar parte dos amigos, e depois passa a ser um com ele, de uma forma que a gente já sabe quando é ele quem fala e quando não é. Você está comigo? Diga amém. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmão, olha para mim, o Senhor ungiu a igreja para que a igreja proclame liberdade aos cativos, cura aos enfermos, destino aos perdidos, paternidade aos escravos. Isso foi dado para você. Deus já confiou isso a você. Você pode declarar isso em nome de Jesus. Diga: Deus derramou sobre mim uma unção que despedaça todo jugo. Diga: e essa unção, ela é irrevogável. Diga: eu carrego a própria vida de Deus dentro de mim. É esse paralelo, irmão, que não é um paradoxo. Parece que se anula, mas não. É de um extremo ao outro. Ele vem como um cordeiro, ele é entregue aos seus tosqueadores, ele não abre a sua boca, ele não fala nada. Mas por que ele não se defende? Porque ele não veio para se defender, ele veio para se entregar. Então ele vem, mesmo tendo autoridade, não utilizou dela durante o seu sacrifício na cruz. Só não esquece de uma coisa: ele não foi assassinado, ele se entregou. Ninguém tirou a vida dele, porque não seria possível tirar a vida da própria vida. Então a vida se entrega à morte, para que aqueles que estavam mortos pudessem receber a vida. Jesus morreu no meu lugar. Então ele morre como um cordeiro. Mas a gente não pode esquecer, irmão, e a doutrina não pode tirar de nós esse entendimento, e a religião não pode tirar de nós essa clareza de que o nosso Deus se entregou como um cordeiro, mas Ele governa como um leão. O fato dele ser longânimo, bondoso, não significa que ele é passivo. O fato dele ter bondade e graça não significa que ele não seja santo. A santidade dele continua tendo nojo do pecado, ele só não tem nojo do pecador. Ele vê além do meu pecado, mas o pecado continua sendo pecado. E às vezes a gente confunde isso. Às vezes a gente vive como se fosse qualquer um, porque Deus vai me perdoar, irmão. O fato dele ter nos perdoado não significa que a gente queira voltar para o lixo da onde ele já nos removeu. Então entende isso. O meu rei se entregou como um cordeiro, manso, sem falar uma palavra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão, e o rugido dele pode ser sentido em todos os lugares. E quando ele entra no ambiente, todo mundo sabe que ele chegou. Ele carrega a autoridade, uma coroa estabelecida sobre ele de glória, de honra e de imortalidade. Ele carrega as marcas. Ele carrega as marcas. Por que Jesus não ressuscita sem as marcas? Porque evangelho não é, irmão, estético. Evangelho não é estético. As cicatrizes de Jesus não tem a ver com estética. É um princípio, não é estético, é profético. Jesus volta com as chagas para que até aqueles que não acreditavam que ele era quem dizia ser pudessem tocar, e aí então entender que de fato ele era o Messias que ressuscitou dos mortos e voltou para contar a história. Você está comigo?
Diga, a essência da igreja diz respeito à autoridade. Provérbios 28 diz, os ímpios, eu amo essa passagem, fogem sem que haja nada a persegui-los. Mas os justos são ousados como um leão. Eu vou falar isso de novo. Que a dinâmica não pode ser invertida. Tem muitos justos que estão se assustando sem que haja nada a persegui-los. Tem muita teologia pautada em batalha espiritual, e as batalhas existem, elas são reais, mas eu não posso viver só pensando nelas. Batalha, Deus me dá livramento, Deus me dá... peraí, irmão. Ele já conquistou na cruz a vitória que de geração em geração já foi estabelecida. Tem gente que está pedindo para Jesus fazer o que ele já fez, dar o que ele já deu. Então pega essa chave, para de pedir como se fosse um favor o que já é a sua herança. A cura não é um favor, é herança. A autoridade não é favor, é herança. A identidade não é um favor, é herança. Foi dada por graça mediante a fé, mas faz parte da sua herança. Enquanto não tivermos a consciência disso, vivemos como se não tivéssemos herança nenhuma. A Bíblia diz, o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere de um escravo, por mais que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, o herdeiro só tem acesso à herança quando tem consciência de quem é. Você está comigo? Então pega isso. Provérbios está dizendo, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Por que os justos são ousados como um leão? Porque essa é a identidade do nosso Pai. O meu Pai é o leão da tribo de Judá. O meu Pai é o leão que ressuscitou. Então na genética do céu, é assim que eu tenho que me portar. Eu falei sobre isso alguns meses atrás. Tem muita gente miando quando deveria estar rugindo. Pega isso, irmão. Uma das coisas que eu mais amo ouvir de pessoas que nem me conhecem direito é quando alguém completamente inusitado fala, cara, eu nunca tinha te ouvido pregar, mas eu vi você orando, é como um leão. E eu falo, uau, eu estou parecendo um pouco mais com meu pai. É para esse lugar que eu quero ir. Para de miar quando você deveria estar rugindo, irmão. Você é um leão, você não pede favor, você libera favor. Você é um canal da glória, você é um canal da graça, você é um canal de transbordo, você é um canal de Deus. Você está comigo? Declare com autoridade, diga, eu sou como meu pai é. Às vezes a gente vive como se sempre tivesse à espera do resultado da próxima batalha. Não, se Deus quiser eu vou conseguir isso. Não, se Deus quiser eu vou vencer nisso. Se Deus quiser, você está tratando como se fosse uma opção, algo que já é uma realidade. Ele já quis, e por isso que Ele já liberou sobre a igreja a autoridade. Mateus 28 fala sobre isso. Essas batalhas já foram vencidas. Eu queria de verdade que você meditasse isso. Você que está online, medita nisso. Filipinas conectado, Austrália, Irlanda, Bolívia conectados. Anota isso, irmão, não peça como favor aquilo que já é a sua herança. Mateus 16:19, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Reis e sacerdotes, irmão, olha para mim, qual é a função de um rei? Queria até te fazer um convite, se você puder, assiste nos próximos dias, pega alguns bons filmes que falam sobre reis. Assiste na Netflix, aluga. Porque o problema é que a gente está tanto tempo numa democracia que às vezes a gente esquece como funciona um reinado. Os reis apontam destinos. As suas decisões mudam o curso da história. Quando a mão de um rei, eu estou falando de um rei justo, quando a mão de um rei se estabelece sobre alguém, todo mundo já sabe, ele vai liberar favor sobre esse cara, vai ter algo diferente. Você pega na Inglaterra, quando a rainha ou um sir, ou seja lá quem for, pega a espada e faz aquele símbolo tradicional dos dois lados e sobre a cabeça, uma honra foi liberada sobre ele.
O problema, irmão, é de uma geração de reis que não sabem o que carregam e ficam como súditos pedindo para receber o que o seu pai já deu por herança. Você foi chamado por Deus para caminhar como rei e como sacerdote. Você governa diante dos homens e você conecta os céus com a terra. Antigamente isso era específico, reis reinavam, sacerdotes ministravam, e nós não fazemos parte de nenhuma dessas duas dinâmicas. Somos gentios, não estamos debaixo dessa promessa, não fazemos parte dessa aliança, mas porque ele veio para os seus e os seus não os reconheceram, deu a todos aqueles que creem no seu nome o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente não estava nessa conta. Então o Rei dos Reis vem, e porque os príncipes não o reconhecem como rei, os gentios são convidados para a festa. Foi assim que a gente entrou na história. 1 Pedro 2,9, cara, eu estou sentindo muito de Deus aqui. Alguém está recebendo algo nessa manhã? 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem noção da grandeza, do peso do nosso chamado como igreja? Reinar diante dos homens e ministrar diante dos céus. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu. João 15,5, na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e que a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte, mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido, e quando eu abri os olhos eu vi aquela cidade toda iluminada, e eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança, me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio, eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que
3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende, eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem tá aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara, e eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone, e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. Ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza, e outro, e outro, e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol, e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me, eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal.
Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, eu não aguento mais a minha esposa. Cara, eu não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família? Lidere ela. Você pediu para uma empresa? Governe ela. Você pediu pelo chamado? Seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação? Enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala: não aguento mais a minha mulher. Viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho. Demitido. Não aguento mais essa empresa. Falido. Não aguento mais essa igreja. Desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei: mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era aquele
Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos, enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Eu falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim pra Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Vamos queimar, irmão, como se fosse a última vez. Quando a gente trata todos os dias como se fossem os últimos, e toda a celebração como se fosse a última, a verdade é que um dia a gente acerta. Um dia eu vou me vestir pela última vez para pregar sobre Jesus. Um dia alguém aqui vai ouvir pela última vez sobre Jesus. Então, como eu não sei quando vai ser, eu quero que ele me encontre cheio, queimando, com fome, com sede. Eu quero que ele me encontre entregando tudo, para que quando eu chegar na glória, os céus possam dizer: esse amava a presença, ele deu tudo que tinha. Ele é um instrumento gasto nas mãos de Deus. Alguém comigo diga amém. Tem alguns momentos de oração que eu tenho uma imagem clara, e eu tenho feito essa oração. Se fizer sentido para alguém, você pode fazer essa oração também em algum momento. Eu tenho pedido: Deus, eu quero morrer como um instrumento gasto. Eu quero ter marcas de uso. Eu não quero ser aquele instrumento que de vez em quando era usado. Não, eu quero ser o instrumento preferido na tua mão. Alguém já viu um instrumento que é preferido? Talvez você, sei lá, você é médico, tem um bisturi que é o que você mais usa. Você que é mecânico, tem uma ferramenta que é a que você prefere. É a melhor marca, talvez nem seja a melhor marca, mas é a que você mais gosta. Tem aquela Bíblia que talvez não seja a mais bonita, ela é a mais gasta, amassada, mas quando você vai para o teu lugar secreto orar, é ela que você pega e leva. Tem pessoas aqui que tem mais de um carro, mas talvez o carro do ano não seja o que você mais gosta. É aquele clássico, era aquele carro que o teu pai gostava, é aquele carro que você tinha quando conheceu a tua namorada, que hoje se tornou a tua esposa. Sabe,
eu tenho pedido, Deus, eu quero ser um instrumento gasto nas tuas mãos, eu quero subir como um instrumento que tem muitas marcas de uso, eu não quero chegar lá intocado, não, eu quero chegar gasto e me deixar gastar. Mais alguém comigo aqui nessa noite? Mais alguém quer ser usado por Deus? Mais alguém quer ser usado por Deus nessa geração? Então levante as suas mãos e declare comigo, diga: Pai, se o Senhor fizer algo na terra, não me deixe de fora. Diga: tudo que o Senhor vai realizar nos próximos anos, conta com a minha vida e com a minha casa. Eu quero ser gasto e me deixar gastar, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. O tema da mensagem de hoje é um dos temas centrais de muitas conferências, é uma das coisas que a gente como brasileiro mais persegue. Mas eu quero trazer um entendimento básico do que de fato é avivamento. Então fala comigo: o Senhor é a fonte de todo avivamento. A gente tem mergulhado nessa série sobre as fontes que emanam de Deus. Eu queria te pedir para que você não se distraia, olhe para mim. Eu sei que tem gente que já está satisfeito com tudo que recebeu. Se a gente encerrasse aqui o culto, você já estava pleno e cheio da glória de Deus. Mas eu creio que ainda existe um vinho novo para o final da festa. Amém? Então não me deixe sozinho. Eu queria saber se tem algum carismático aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum voluntário apaixonado aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum avivalista aqui nessa noite. Aleluia! Então vamos junto até o final. O que é de fato o avivamento? Tem muitas coisas que permeiam o avivamento, mas não são de fato avivamento. Avivamento gera ajuntamento, mas nem todo ajuntamento é avivamento. Avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Avivamento gera romper, mas nem todo romper é avivamento. Avivamento gera crescimento, mas nem todo crescimento é avivamento. Avivamento gera grandes feitos, mas nem todos os grandes feitos são uma expressão de avivamento. Às vezes o avivamento acontece de forma simples, num lugar inesperado. Foi assim com Atos 2 e não foi assim em Babel. Babel fala a respeito de uma torre edificada por homens, um projeto gigante, um lugar alto. Fala sobre um povo que tinha unidade, eles tinham uma visão extraordinária. Mas o que eles construíram não apontavam para Deus, por mais que estivesse na direção dos céus. Atos 2, pelo contrário, fala de um povo simples, num lugar simples, que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, até que de repente veio sobre eles um derramar do Espírito Santo, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que nem sempre é de um lugar simples que vai vir um avivamento. A gente precisa entender que nem sempre um lugar grande ou lugares altos estão inabilitados para viver avivamento. O avivamento não está ligado à geografia, classe social, não está ligado à raça, não está ligado a um bairro, não está ligado a uma denominação. Avivamento é quando o céu gera vida sobre algo que está morrendo na terra. Avivamento é quando alguém ou algo moribundo recebe uma nova chance. Avivamento é quando ossos ressequidos se tornam um exército. Avivamento é quando um povo improvável se torna parte de uma herança. Avivamento é quando gentios que não faziam parte desse comissionamento passam agora a ser abraçados por essa aliança, porque aqueles para quem Jesus veio não os reconheceram. Avivamento é quando algo inesperado na terra, algo que não faz sentido, algo que a medicina não explica, algo que a lógica não explica, acontece. Avivamento, irmão, é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. A terra diz: isso é tumor, você não vai viver. Mas os céus, quando dizem a última palavra sai da boca de Deus, é tempo de vida e não de morte, a terra precisa se dobrar aos céus. A gravidade diz para os pés de Pedro: a densidade da água pesa menos do que a do teu corpo, você vai afundar. Mas entre os pés de Pedro e a água há uma palavra de Jesus. Então ele caminha sobre a palavra, ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre a matéria, ele caminha sobre a gravidade. Irmão, eu acho que a gente poderia falar por horas sobre quantas coisas foram contrariadas quando o homem caminha sobre a face das águas. As leis da física foram contrariadas, a lógica foi contrariada, o histórico foi contrariado, porque não havia precedente. Ele abre um precedente que é inédito.
Nunca se viu um homem andando sobre as águas, agora você vê 2 homens andando sobre elas. Assim como aqueles homens numa fornalha aquecida várias vezes mais, nunca se viu alguém naquela época ser lançada sobre uma fornalha ardente e sobreviver. Na verdade, era tão quente o lugar que Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados, que a Bíblia diz que os soldados que foram lançar eles foram incinerados por conta da alta temperatura que estava naquele lugar. Mas eles saem daquele lugar sem cheiro de fuligem e sem serem tocados ou feridos pelo fogo. Avivamento fala sobre um fogo que consome o que é impuro, mas purifica o que é puro. Avivamento fala sobre algo que fere os que não são de Deus, mas que eleva os que são de Deus. Avivamento fala sobre testes que viram testemunhos. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite. Eu não estou pregando para uma plateia, eu estou pregando para uma igreja. Eu não estou comunicando algo que eu penso, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Jesus. Avivamento é o que faz Lázaro vir para fora 4 dias depois do seu óbito ser constatado. Avivamento é o que faz Jesus voltar dos mortos 3 dias depois de todo o inferno celebrar a morte do Filho de Deus. Avivamento é o que faz as gotas de sangue de um Deus homem que transpira no jardim e os litros de sangue de um Deus homem que lava o madeiro não serem o final da história, mas serem só parte dela. Avivamento é o que faz um perseguidor que provavelmente testemunhou um primeiro mártir ser apedrejado enquanto a glória de Deus brilhava sobre a sua face, se tornar tempos depois um plantador de igreja que tem as maiores revelações dos evangelhos e da graça de Deus. Avivamento é quando a terra é confundida, é quando você foi encontrado, é quando a tua casa foi chamada, é quando seus filhos foram ungidos. Avivamento, irmão, é quando alguém que nunca se imaginou fazer parte da igreja de Jesus, agora em pleno domingo à noite está sentado numa igreja, ouvindo da palavra e bebendo de um vinho novo. É quando você que estava distante e que era inimigo de Deus por conta dos seus maus procedimentos e pensamentos, agora pelo glorioso sangue de Jesus foi reconciliado. Não é mais escravo, agora é filho. Não está mais cativo, agora é livre. Avivamento é quando os céus invadem a terra, porque quando os céus invadem a terra, algo vai acontecer. Vamos, alguém comigo nessa noite. Aleluia. Avivamento é o tema principal que a igreja de Jesus deveria perseguir logo em seguida do tema arrependimento. Primeiro pilar fundamental, primeiro passo de fé, primeiro nível. Arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino está próximo, é chegado o reino. O arrependimento me dá acesso ao avivamento. Não há avivamento sem arrependimento. Você não vai ser cheio do Espírito Santo enquanto não tiver vergonha de quem você se tornou sem Deus. Você não vai ser cheio da glória de Deus enquanto não se envergonhar do teu passado, dos teus feitos sem Ele. É quando o homem passa a ter nojo de quem se tornou, que o oleiro agora quebra esse vaso e faz de novo para que ele possa se tornar quem Deus sempre quis que ele fosse. É quando o meu passado, os grandes feitos e o que eu fiz sozinho não tem mais graça, não tem mais glória, não tem mais vaidade, não tem mais nada que eu me glorie, senão no fato de ter sido encontrado no meio do caminho, ferido, roubado e quase morto. O amor me encontrou, o bom samaritano pagou a minha dívida, ele derramou óleo sobre as minhas feridas, ele derramou vinho novo sobre a minha cabeça. Eu fui encontrado, eu fui chamado, eu fui ungido, eu fui separado. Em Jesus eu fui eleito, estabelecido, e eu estou agora firmado numa rocha inabalável. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que inimigos me cerquem, cada um deles vindo por um caminho diferente, por 7 caminhos eles fugirão. Mesmo que os dias sejam maus, confusos, mesmo que haja nesse tempo ideologias que tentam relativizar que homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus e fé é fé, eu sei que todas essas coisas permanecem inabaláveis. Homem e mulher os criou desde o jardim, e eu fui expulso, mas fui reconquistado. Eu fui removido, mas eu fui resgatado. Eu fui tirado de lá, mas foi colocado agora um jardim em mim. Na verdade, ele me fez jardim.
O Deus que me visitava no jardim, me visitava no tabernáculo, agora tabernaculou em mim. Ele foi interiorizado, Ele me cerca, mas Ele habita. Ele me guarda, mas Ele permanece. Então a gente precisa entender que avivamento não é um toque de Deus pontual para que você faça algo. Isso é a antiga aliança. Avivamento é quando você se torna morada do Espírito Santo, habitação, lugar onde Deus se move, lugar onde Deus habita. Deus decidiu habitar em você. Ele é tão grande a ponto de dar ordem às estrelas obedecerem a ordem que receberam, mas Ele se fez tão pequeno a ponto de caber em um homem como eu e como você. Que amor é esse? Não há na história. Você pode procurar no panteão dos deuses, você pode procurar em qualquer outra religião, na mitologia. Não há um Deus relatado em nenhum tempo ou nenhuma outra cultura que tenha aberto mão da própria vida por aquilo que criou. Não há. Não há. Na mitologia grega, inclusive, tem alguns que assassinaram seus próprios filhos. O nosso Deus entregou por amor. Que amor é esse? O amor expresso em João 3,16, que fala de um Deus que te amou de tal maneira que abriu mão do único filho, mas não abriu mão de você. Abriu mão de um filho conhecido, glorioso, sem pecado e sem mácula, mas não abriu mão de mim, de você, marcados, sujos, perdidos. Avivamento, irmão, é voltar para o lugar de origem, como se o jardim nunca tivesse sido devastado, como se a relação nunca tivesse sido comprometida, como se não houvesse marcas na minha identidade, como se eu nunca tivesse saído desse lugar. Avivamento é como um pai que recebe o filho na porta da casa e trata esse filho como se nunca tivesse saído de lá. Avivamento é quando os céus não levam em consideração o teu passado, porque a partir de Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Avivamento é alguém que era escravo, estava imundo, foi feito filho, encontrado, redimido, e agora os céus não levam em consideração a multidão de pecados ou o que você fez, porque os céus não te chamam de quem você era, os céus te chamam do que você ainda vai se tornar. E é por isso, irmão, que avivamento depende de alguém que olha com os olhos de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. O homem espera que alguém seja posicionado para reconhecer. Os céus já reconhecem antes de você se posicionar. Você é um avivalista, você é abençoado, você é filho, você é ungido, você é guardado, você é meu, minha propriedade, minha herança. Eu te comprei com preço de filho, com preço de sangue. Você é quem eu digo que é, você tem o que eu digo que tem, diz o Senhor. Você pode o que eu digo que pode, porque as minhas palavras liberam o teu destino. As minhas palavras constroem o teu futuro desejável. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você nunca vai ver um chefe falando isso para nenhum funcionário, por mais próximo que seja. Igreja, olha para mim. Você nunca vai ver um diretor, um CEO, um dono, um presidente falando para o melhor funcionário, por melhor que seja a performance, me pede o que você quiser e eu te dou. Só um pai falaria isso para um filho. O nosso pai falou isso para nós. O teu pai falou isso para você. Eu só te peço uma coisa: permanece em mim e deixa as minhas palavras permanecerem em você, e você vai me pedir o que quiser e lhe será concedido. Por quê? Porque você e eu se tornaram uma coisa só. Você é meu e eu sou teu. Você me pertence e eu me entreguei por você. Você faz parte da minha igreja, eu sou a cabeça. Você é membro, faz parte de um corpo. Você é minha noiva aguardada, está sendo adornada, e haverá um dia em que eu voltarei para buscá-la. Apocalipse gera temor e medo para muitos, mas para a igreja deve gerar expectativa, porque o dia do retorno do Senhor fala a respeito de uma festa de casamento que vai se realizar. Há um noivo ciumento, há uma noiva adornada, há testemunhas, e não são qualquer tipo de testemunhas, são os anjos que viram a queda, a redenção e verão também a salvação consumada. São os anjos que estavam ao redor do trono e viram Lúcifer se ensoberbecer e ser lançado com um terço dos anjos dos céus. Os mesmos anjos que testemunharam quando nada havia, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando tudo era breu, quando a luz
luz de Deus se revela quando os fundamentos da terra são estabelecidos, quando há separação de noite e dia. Esses anjos verão você e a sua casa adentrando numa morada preparada pelo Senhor para você, porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse: se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu volto, porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito não virá sobre vós. E eu vou para preparar moradas, porque haverá um dia em que vocês estarão conosco na eternidade. O avivamento que acontece aqui precisa apontar para lá, senão não é avivamento. Avivamento não fala sobre uma operação sobrenatural de dons, porque isso passa. A cura que você recebe no teu corpo passa, porque o teu corpo vai passar. O câncer que é removido da tua matéria passa, porque daqui a algumas décadas não vai ter nem câncer nem corpo. Os milagres financeiros nos abençoam no tempo presente, mas esse tempo dura muito pouco. Eu tenho alguns amigos e ovelhas que trabalham no mercado financeiro, e eles trabalham em preço em longo prazo, 40 anos, 50 anos, 30 anos. Mas eu imagino para os céus, a gente falar que longo prazo são 5 décadas, enquanto a gente negligencia uma vida na eternidade e um galardão eterno que dura para sempre. Tem gente conquistando patrimônios e fazendo coisas extraordinárias aos olhos dos homens, mas ainda são desconhecidos aos olhos de Deus. A maior glória que a gente pode ter, e de fato o avivamento ele passa por isso, e ele é estabelecido a partir desse princípio, é o entendimento de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Há um livro chamado Livro da Vida, e se o meu nome foi escrito lá, isso é avivamento. Não há mais morte, condenação, não haverá ranger de dentes, não há mais perdição, porque eu fui encontrado. E meu pai, ele fez questão de no cartório dos céus colocar o nome dele como filiação do meu nome. Então eu não sou bastardo, eu não fui encontrado, não. Eu tenho um pai, e o pai fez questão de dizer que ele é o meu pai, que eu sou o seu filho. Então no livro da vida, o teu nome foi escrito como se numa certidão de nascimento, porque avivamento para muitos de nós é a ideia de que Deus vai nos ungir para operarmos de forma sobrenatural. Isso é só parte da história, mas nem é a parte mais importante dela, porque avivamento não é o céu te dar uma carteira de trabalho. Avivamento é quando os céus te concedem uma certidão de nascimento. Você nasceu de novo, nova natureza, novas vestes, novos sonhos, novos passos de fé, uma nova autoridade, uma nova unção para o novo tempo. Isso é avivamento. Avivamento é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. É quando Deus do impossível se revela em meio a impossibilidades. Avivamento não é quando algo muito difícil de acontecer acontece. Avivamento é quando algo impossível de acontecer acontece. Ser curado com remédio não é avivamento, é cura. Ser ajudado por amigos não é avivamento, é ajuda. Ser renovado depois de um descanso não é avivamento, é renovo. Mas está com uma sentença de morte eterna estabelecida sobre si, e essa sentença ser rasgada, e agora não mais escravo, mas se tornar filho, e ter uma herança justa estabelecida, e ter acesso, e ter governo, e receber a chave do reino dos céus, e poder ligar e desligar, estabelecer e reivindicar. Irmão, isso é avivamento. Poder colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e liberar destino sobre eles, isso é avivamento. Poder fazer parte da igreja de Jesus e servir ao corpo de Cristo, isso é avivamento. Porque antes da nova aliança a gente sequer poderia vê-lo, quem dirá tocá-lo. Agora a gente vê, toca, sente, ele habita em nós. Agora a gente o serve, e a gente tem liberdade na presença dele, porque ele está à procura de adoradores que o procuram e que o buscam e que o adoram em espírito e em verdade. Isso é avivamento. Quando os céus encontram na terra um povo com fome, algo vai acontecer. Quando os céus encontram na terra um povo com sede, algo vai acontecer. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém pode reagir como se a sua vida dependesse disso nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento é entender que há uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos, e que tem pão e vinho nessa mesa. O pão é a palavra, e um povo que só tem pão acaba engasgado, porque chega uma hora que não desce. Você pode se tornar cético, religioso, ou até começar a ter vaidade a partir do quanto de teologia você carrega.
Existe vinho nessa mesa. E se a gente só quiser beber do vinho, a gente pode, de um povo extravagante, se tornar menino na presença. Porque a gente está tão bêbado dela e sem fundamentos, que a gente nem sabe mais o porquê faz o que faz, mas continua fazendo. Mas quando o banquete é completo e a mesa é uma mesa preparada por Deus, existe pão e vinho, existe palavra e mover, existe fundamento e poder do Espírito, existe raiz, mas também existe derramar e manto de Deus, existe fogo sobre os meus ossos, existe a alegria da salvação, mas também existe uma firme convicção e uma fé racional. Eu não sei que vai ficar tudo bem porque eu acho que vai ficar tudo bem, eu sei que vai ficar tudo bem porque Deus não muda, a palavra dele não volta vazia. Se ele diz que vai acontecer no céu, já aconteceu. Ele diz que me ama e o amor dele é suficiente, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que sabe quem eu sou, e ele saber quem eu sou é mais importante do que o que os homens dizem a respeito de quem eu sou, porque homens me conhecem há alguns anos, talvez alguns meses, mas há um Deus que me conhece antes do ventre da minha avó ser gerado. Há um Deus que me conhece antes do primeiro homem ser gerado, antes que o fôlego de vida encontrasse o pulmão de Adão. Já havia uma palavra estabelecida sobre você e sobre os seus, porque há um chamado sobre você que antecede a tua existência. Deus te viu quando nada existia, Deus te amou quando não havia nada de valor em você, e esse amor é avivamento. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Avivamento é um pescador se tornar apóstolo. Avivamento é um perseguidor se tornar plantador de igreja. Avivamento é um cobrador de impostos se tornar discípulo. Avivamento é alguém como Zaqueu receber ao Senhor Jesus na sua casa. Avivamento é aquela mulher pega em adultério, ouvir da boca do seu Criador: os teus acusadores não estão mais aqui, vá e não peques mais. Avivamento é uma mulher com sede à beira de um poço encontrar a água da vida, e não só beber, mas se tornar fonte para que outros bebam. Do interior dela passou a brotar fontes de água. O testemunho dela tocou cidades. Avivamento é um homem endemoniado se tornar um apóstolo que pregou por uma Decápolis. Mais de 10 cidades ouviram testemunhos a partir da vida de um homem que se feria. Ele estava cativo, esse era o projeto do inferno para ele. Sabe, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente ainda não está completamente envolvido com o projeto de Deus para nós é porque a gente ainda não conseguiu visualizar o projeto do inferno para nós. Se o Senhor permitisse que a gente pudesse ver por um minuto o que o inferno preparou para nós, a gente correria com tudo que a gente tem, enquanto a gente pode, com todas as nossas forças, para viver a plenitude da vontade de Deus. Mas a gente não tem noção. Os projetos do inferno para você são destruição e morte, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele odeia a tua família, tua promessa, tua saúde, a tua casa. Ele odeia a tua vida, o teu futuro. Ele não está preocupado com o teu passado, porque o teu passado foi perdoado. Ele está preocupado com o teu futuro, porque você ainda pode abortá-lo, abrir mão, desistir, desanimar. Quando eu olho para o projeto do inferno, para mim fica ainda mais impactante entender o projeto do céu para mim. O céu me separou, me ungiu, me elegeu, me guardou, me preparou, me estabeleceu. Ele me colocou em lugares altos. Ele me leva mansamente em águas tranquilas. Ele me leva em pastos verdejantes. A vara e o cajado do nosso bom pastor é suficiente, nos basta. Mesmo que a gente ande por vales de sombra e morte, mal nenhum a gente vai temer, porque o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está em nós. O Senhor sabe o que você precisa, porque só quem te fez completo sabe o que te falta quando te vê em cacos. O Senhor sabe o que você precisa, porque quando as luzes se apagam, Ele recolhe as suas lágrimas. O salmista diz que cada uma delas estão sendo recolhidas pelo Senhor no seu odre. Por acaso o Senhor se esqueceria delas, irmão? As lágrimas que a gente derrama no nosso lugar secreto são como sementes de fé lançadas no reino de Deus, e toda vergonha que é lançada aos pés de Jesus gera uma recompensa pública. É como aquela viúva: o marido morreu, os filhos vão ser feitos escravos, mas quando os céus intervêm, agora não é mais esse o final da história. Há óleo descendo dos céus, agora há vasilhas sendo completamente preenchidas. A resposta de Deus, a provisão de Deus, a unção de Deus, a escape de Deus, porque não há nada, nenhum
nenhuma falta, não há nada que venha contra você, que quando os céus operem não possa mudar essa realidade. O mar se abriu para o povo passar, isso é avivamento. Mas o mar também se fechou quando os inimigos do povo de Deus passaram, isso também é avivamento. Avivamento é quando Deus te abençoa, mas também é quando Ele amaldiçoa os que te amaldiçoam. Avivamento é o coração de Faraó fechado enquanto pragas submetem toda aquela nação ao pior momento da história deles até então. Avivamento é quando alguém que toca no povo de Deus conhece a fúria de um amor furioso, de um pai zeloso e de um noivo ciumento. Isso é avivamento. E essa dualidade que em alguns momentos parece até que elas se contrapõem, mas na verdade elas coexistem. É um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus que Ele tem o seu Filho como nosso advogado intercessor, mas Ele também é o justo juiz. É um Deus que estabeleceu a história e estabeleceu os limites, e quando a gente passou deles, Ele nos redimiu, pagando o preço com a sua própria casa. Ele dá para um homem, mesmo sem ter participado de nada, acesso a tudo. Ele fala, você pode comer de tudo, você pode governar sobre tudo. Então cresçam e multipliquem-se, só não coma daquela árvore. E é uma das primeiras árvores consumidas pela criação, mesmo tendo todo tipo de árvore disponível pelo Criador. A serpente ilude, e essa ilusão que muitas vezes nos rouba desse lugar de avivamento, porque o inferno vai oferecer para você algo que em Jesus você já tem, talvez só não tenha percebido. Todos os dias, o próprio Deus, não alguém comissionado, não um anjo de alta patente, o próprio Criador descia na terra para se relacionar com a criação. Ao cair do dia, Deus visitava um jardim fechado, que Ele supriu e adornou. Quem era o paisagista? O grande eu sou. Quem era o designer? O grande eu sou. Quem foi o arquiteto? O grande eu sou. A mulher que saiu da costela do homem, quem fez a cirurgia? O grande eu sou. Quem estabeleceu a genética de Adão? O grande eu sou. Quem soprou sobre os pulmões dele fôlego de vida? Zoe, a própria vida de Deus, o grande eu sou. Então você imagina assim, grandes empreendimentos da terra nos deixam impactados. Imagina como era o jardim. Eu estava na Fazenda Boa Vista essa semana, eu falei, meu Deus, quantos detalhes. Se um condomínio bem feito por mãos humanas, bem capacitadas, já nos deixa embasbacados, imagina como era o jardim. O próprio Deus desceu, desenhou, estabeleceu, escolheu. Imagina as paletas de cor que tinha naquele lugar. Imagina os tipos de frutos que estavam disponíveis nesse lugar. A única coisa que nos foi estabelecida como impedimento era uma árvore. Por que Eva se seduz? Por que Adão cai? Não é porque era um fruto que gerou curiosidade, é porque o que foi apresentado para ele gerou tentação. E o que foi apresentado foi, se você comer desse fruto, você vai saber o que Deus sabe, você vai ser como Deus é. Que loucura. Eles já foram feitos imagem e semelhança do Criador. A diferença é que Deus não queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma mordida, mas Ele queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma eternidade de relacionamento. Deus não quis compactar tudo em um encontro. Ele queria todos os dias, como em doses homeopáticas, revelar para a criação o quão grande Ele era e o que Ele tinha para eles. Mas a gente é apaixonado por atalhos. É por isso que uma das coisas que muitas vezes impede a gente viver avivamento é uma vida em busca de atalhos. A gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho mais rápido, mas avivamento fala a respeito de um caminho de Deus. Quais são os caminhos que eu preciso percorrer, pastor, para viver avivamento? Só há um, e Ele tem um nome, se chama Jesus, o caminho, verdade e a vida. E se não for por Ele, não iremos ao Pai, porque Ele é o único intercessor entre o Deus Pai e a sua criação. Há alguém comigo aqui, diga amém. Esse jardim que foi ferido, agora foi restabelecido. Como que eu acesso esse jardim, pastor? Quando você fecha os olhos no momento de adoração, como que a gente teve há meia hora atrás. Quando você fecha a porta do teu quarto e no teu lugar secreto, Deus te visita. Quando você não pode ter filhos, mas Deus te concede. Quando você não poderia estar de pé, mas Deus te cura. Nesse lugar a gente consegue experimentar um pouco desse jardim. E é por isso que a gente se sente tão bem, porque a nossa alma tem saudade de casa. Eu ouço algumas vezes, a gente tem momentos como esse,
As pessoas mandam mensagem e falam: pastor, eu não queria ir embora. E eu falo: eu sei, é porque você foi gerado nesse lugar. A tua alma tem saudade de casa. A glória e a presença de Deus não são um lugar de destino apenas, são um lugar de origem. A gente só quer voltar para o lugar de onde a gente veio. A gente tem saudade de casa. A gente tem saudade de casa. Por que tantos homens ricos, milionários, têm gastado tanto para poder ter experiências simples com seus filhos? Tomar um café numa caneca de barro, poder comer um bolo, um fubá, sentar à mesa num lugar rústico. Não é que esse lugar seja melhor ou pior do que outros, mas para ele tem cheiro de origem. Você se sente voltando para o teu começo. Agora imagina você que é um ser espiritual. A tua casa não é esse lugar, não pode ter sido construída por homens, não pode ter sido comprada por ouro. A tua casa é o céu, a eternidade, o lugar onde Deus habita. É nesse lugar que você foi gerado. O avivamento é quando a gente volta para esse lugar. Avivamento é quando os céus invadem a terra. Avivamento é quando os meus pensamentos são levados cativos aos pensamentos de Deus. É quando imerso numa atmosfera de fé como essa, ouvindo uma palavra que flui da boca de Deus, eu não consigo pensar no boleto de segunda-feira, porque nada mais importa quando Ele enche a casa. Nada mais importa quando o pai chega na casa. É como filhos morrendo de saudade de um pai que viajava, ouvem do filho mais velho gritando: o pai chegou, o pai chegou, o pai chegou. Você larga tudo porque há saudade em você. O seu pai que estava longe agora está perto. A Bíblia diz que nós fomos feitos inimigos de Deus, mas pelo sacrifício físico de Jesus fomos reconciliados com Ele. Isso é avivamento. É o ministério da reconciliação. É como um filho que estava de mal com o pai receber perdão do pai e poder voltar para casa. É como alguém que estava brigado com a família poder ser recebido de novo e ser bem quisto na família. Aquela parábola do filho pródigo fala a respeito daquilo que eu e você vivemos, ou a respeito daquilo que alguns de nós ainda vão viver nessa noite quando a gente fizer o apelo por salvação. Fala sobre alguém que, tendo herança e tendo a liberdade de escolha, trilhou seus próprios caminhos, mas teve um problema fundamental: o pai não foi com ele para onde ele foi. Esse é o problema do filho pródigo. O pai fala: você quer a tua herança? Toma. Você quer partir? Vai. Havia provisão e liberdade, mas não havia presença do pai. Para o lugar que você vai, filho, eu não posso ir com você. A Bíblia diz que o que ele recebeu, ele perdeu. Ele chega a um ponto de desejar a comida dos porcos. E ele se lembra que na casa do pai, até os empregados comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele volta, e ele volta com um discurso, tentando convencer o pai. E ele fala: bom, eu vou dizer, pai, eu pequei contra você e contra os céus. Eu pequei contra você e contra os céus. Mas quando o filho volta para casa, o pai não está nem aí para o discurso dele. O pai chora, segura o vestido e corre na presença dele, quebrando protocolos e indo contra a cultura da época, porque a única alegria do pai é saber que um filho que para ele parecia como um morto estava voltando para casa. E essa é a diferença fundamental entre evangelho e religião. A religião te exige, o evangelho te dá. A religião te fala: se lava e vem. O evangelho fala: vem do jeito que você está e eu lavo você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A religião fala: você precisa fazer para ter, você precisa pagar para acessar. O evangelho diz: já está pago. O amor pagou o preço no nosso lugar. Está consumado, tetelestai. Ele se entregou, ele sangrou, ele foi traído, ele foi vendido, e naquele madeiro a luz se recusou a brilhar, o dia se fez noite, Jesus morreu, a beleza do céu foi coberta de dor, as rochas se partiram, os mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade, e os soldados que estavam afligindo o mestre e caçoando dele, agora começam a perguntar entre si: de fato ele era quem dizia ser? Matamos o Filho de Deus. Então o homem faz o que poucos fariam, inclusive nos dias de hoje. Ele paga um preço para cuidar do corpo morto de Jesus. Pastor, eu faria isso. A maior parte de nós não faria. Você não está querendo pagar preço para cuidar do corpo vivo de Jesus? Você quer me convencer ou se convencer de que você pagaria um preço para ter acesso ao corpo morto de Jesus? A Bíblia fala que um homem de recursos da época, ele pede uma coisa com o acesso que tinha e com os recursos que tinha: me deixa ficar com o corpo dele. Ele leva para uma sepultura e testemunhas são colocadas ali. E até hoje, o motivo pelo qual
no poder judiciário temos testemunhas para atestar um acordo feito, é porque naquele dia, quando testemunhas foram colocadas naquele lugar, se estabelece então esse princípio. Ficaram ali para garantir que ninguém roubaria o seu corpo, mas na verdade o que eles testemunharam é que o corpo dele não estava mais ali. Mulheres levam perfumes para perfumar o corpo morto de Jesus, porque não fizeram o que aquela mulher aos pés de Jesus fez dias antes dele ser sacrificado. Ela não perdeu a oportunidade de ungí-lo enquanto ainda estava perto. Sabe, deixa eu abrir um parêntese. Dos entendimentos dessa palavra que diz que o reino de Deus está próximo, não fala só sobre um tempo vindouro, mas fala também sobre uma proximidade. O reino de Deus está em você. Então, se alguém perto de você já reconheceu Jesus e foi avivado e carrega a vida de Deus dentro de si, o reino de Deus está próximo. Talvez alguém do seu lado seja reino de Deus, alguém do seu lado carrega reino de Deus, alguém próximo de você carrega reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos como embaixadores do reino de Deus. Quando o embaixador é tocado, uma nação se levanta, porque se toca no embaixador, toca na nação que o enviou. Você entra numa embaixada e as leis que regem aquele lugar não são as leis da nação local, mas da nação que estabeleceu aquela embaixada naquele lugar. O que significa? Significa que você se tornou um embaixador, pertencente e representante de uma embaixada, e essa embaixada não fala a respeito da maior economia da terra, não fala a respeito do maior PIB da América Latina, não fala a respeito de um grupo econômico ascendente, não fala a respeito de uma nação fortalecida ou fortificada, não. Essa embaixada fala a respeito do reino de Deus na face da terra. Você é um embaixador do reino de Deus, e existem anjos do Senhor que lutam por você, para tocarem em você, terão que tocar no Deus que te guarda, porque você escolheu habitar à sombra do Todo-Poderoso, você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é um lugar seguro. Para te tocar, terão que tocar nele. Para te encontrar, terão que encontrar ele. Você está como num bunker, mas não um bunker construído com dinheiro humano, como os muitos homens têm feito nos últimos dias. Não, você está num bunker edificado pelo céu. Há anjos que estão fortificados com espadas em punho para te guardar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos que respondem ao clamor de Daniel, os anjos que respondem ao teu clamor, os anjos que estão aqui nessa noite, derramando, tocando, ungindo, eles são servos dos filhos de Deus, porque mesmo os anjos, sendo santos e sendo puros e conhecendo a eternidade de Deus e tendo livre acesso à sala do trono de Deus, não receberam por parte de Deus o direito de serem feitos filhos de Deus. Cara, isso é muito forte. Avivamento é o entendimento de que Deus me estabeleceu numa posição acima dos anjos, porque na eternidade não seria um dos anjos dele, seria um dos filhos dele. O Senhor é o nosso bom pastor. A oração que Jesus nos ensina começa a partir desse princípio: Pai nosso que estás no céu. Você tem noção do que é Jesus chamar o pai dele de Pai Nosso? Irmão, você não tem noção. Eu tenho um cunhado e ele tem a mania de falar o meu sogro, e eu sempre corrijo ele e falo nosso sogro. Não, eu falei com o meu sogro, nosso sogro, Marquinhos. Eu falei com a minha sogra, nossa sogra. Você tem noção que Jesus, que era o unigênito, ele se diminui e é humilde a ponto de dizer: o meu pai agora é o nosso pai. Você chegou ontem na fila do pão. Você não sogrou por ninguém, você não se entregou por ninguém, você não se despiu de glória e eternidade, você não foi tentado como eu fui, mas ainda assim, por conta daquilo que eu fiz, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Isso é avivamento. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor te estabeleceu como justiça. A justiça de Deus não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Alguém consegue ficar nesse lugar por mais 5 minutos? Alguém consegue ouvir dessa palavra por mais 5 minutos? Alguém consegue perceber a manifestação do céu sobre a terra aqui nessa noite?
Alguém consegue perceber uma palavra rema que está fluindo do trono de Deus sobre a tua vida e sobre a minha? Então o que é avivamento? Avivamento é voltar para esse lugar de origem como se o pecado nunca tivesse me afligido. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que ele fala: a única razão pela qual não experimentamos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Colossenses 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Aí vem uma condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Avivamento significa aquele que está limpo se limpar mais, aquele que é santo se santificar mais, aquele que é filho buscar mais. Avivamento não é um ponto final, é um ponto de partida. Avivamento não é o lugar que a gente vai chegar, é da onde a gente começa. Avivamento não é quando você foi batizado com o Espírito Santo ou entendeu o seu chamado e agora você está pleno, não. Avivamento é a partir do dia que você se entende como filho, aí começa a sua jornada. Avivamento é quando o ruído das vozes ao teu redor não te afetam mais tanto quanto a voz do seu pai dizendo quem você é e o que ele preparou para você. Avivamento é quando qualquer coisa que a terra possa te dar, por mais que te alegre e te supra, não seja comparado com aquilo que os céus já te entregaram. É aquilo que Paulo chega no momento que ele fala: tudo que eu desejei, hoje eu comparo a esterco, comparado àquilo que o Senhor preparou para mim. Porque quando eu tenho a plena revelação de quem Ele é, de quem eu sou, do que Ele tem para mim, do que eu vou viver, de para onde eu irei, eu entendi que nada que a terra possa me dar tem mais valor do que aquilo que o céu já me deu. Os céus me deram Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi entregue como primícia, Ele foi oferta de Deus para mim, e Ele se entregou no meu lugar, e Ele foi trespassado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi subjugado, Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós. E é por conta desse nome, acima de todo nome, que eu posso crer no amanhã, eu posso me mover em fé, e eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Feche teus olhos, irmão. Curva tua cabeça, estende as suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. A gente não tem mais do que 8 minutos nesse lugar antes de ir embora para casa. Mas eu não quero que você perca aquilo que os céus estão derramando aqui nessa noite. Existe uma movimentação, existe uma liberação, existe uma liberdade no Espírito nessa noite. Não perca aquilo que os céus estão liberando sobre você. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus.